Olá, amigos do canal Vista Pátria, seja bem-vindo à coluna Vista Negócios, que é uma parceria da Neuber Desenvolvimento Profissional com o canal Vista Pátria. Nessa coluna, pessoal, a gente faz aqui uma análise do ponto de vista do empreendedor, do empreendedorismo, de como que as decisões políticas tomadas em Brasília, nos estados, nos municípios, afetam a vida do empreendedor. Na semana passada, eu fiz um vídeo aqui falando sobre como é difícil uma pequena empresa ter lucratividade no Brasil, por conta ali da complexidade que é a composição do preço, né, envolvendo ali todos os fatores que a gente tratou também num outro vídeo aqui da coluna, que é o custo Brasil. Questões como deficiência logística, questões como a falta de segurança, né, questão como a complexidade dos impostos, enfim, uma série de fatores que fazem com que o custo de operar no Brasil ele seja maior do que na maioria dos países. Porque aqui é necessário incorporar no preço de produtos e serviços uma série de fatores que em outros lugares não existem, né? Principalmente a questão, quando a gente fala de segurança, né? Questões como seguros, como investimentos necessários ali para manter a segurança do seu empreendimento. Mas esse vídeo, né, o vídeo da semana passada, ele foi para esclarecer por que às vezes o consumidor tem a percepção que paga muito por um produto e por que o empreendedor tem também a percepção que ele não ganha muito com aquele produto que o consumidor acha que está pagando muito. E aí eu reparei, né, nos comentários do vídeo, muitas pessoas comentando sobre mudanças, né, que as empresas fazem na embalagem, na quantidade de produtos, para tentar ganhar mais, né, ter maior lucratividade com seus produtos ou serviços. Principalmente produtos, né, quando as empresas diminuem ali a quantidade. Eu vou explicar o porquê isso acontece e qual que é a lógica, né, que as empresas utilizam para fazer isso e também como que o livre mercado ele acaba compensando essas artimanhas, né, vamos chamar assim, que as indústrias fazem para aumentar a sua lucratividade. O livre mercado, né, ele se autorregula, ele não depende de uma intervenção estatal, criando regras, criando leis, para fazer justiça ali na prateleira. Se você tem ali um ambiente de livre mercado, de livre concorrência, naturalmente a justiça, né, vai acontecer ali na prateleira dos produtos porque os empreendedores eles estão de olho em oportunidades de mercado. E eu vou explicar aqui de uma forma aqui didática, né, como que isso acontece, por que as empresas fazem essas reduções de produtos nas suas embalagens e como que o livre mercado acaba compensando essas atividades. Então, para isso, eu vou primeiro explicar um detalhe muito importante, né, que a gente precisa entender em relação à percepção de valor do consumidor. O consumidor, pessoal, ele sempre vai, todos nós, né, eu, você, todo mundo que consome um produto ou um serviço, vai estar sempre procurando a melhor proposta de valor. E o que significa proposta de valor? É aquilo que a gente avalia como quanto vale um determinado produto ou serviço em relação à satisfação que ele traz para a gente. Então, na cabeça, né, dos consumidores, a gente está de uma forma inconsciente sempre fazendo essa avaliação que é normalmente conhecida como custo-benefício, né? Se você percebe ali que um produto te traz benefício, te agrega valor na sua vida, você se dispõe a pagar por ele. E esta percepção de valor, né, ela acontece dentro de uma faixa, né, de percepção. Então, para uma determinada percepção de valor, você tem uma relação de preço mínimo e máximo que você está disposto a pagar. Uma outra percepção de valor, você já não vai pagar este mesmo valor aqui, porque você não está trazendo para si o mesmo benefício que esta posição aqui oferece para você. Por isso que às vezes você se dispõe a pagar menos do que você se disporia a pagar aqui. Esse é um primeiro conceito importante, né, para a gente entender essa questão da precificação. Além disso, existem basicamente três delimitadores na possibilidade de uma empresa fazer os seus preços. O primeiro deles é quando você trabalha com um produto que seja tabelado, né? Por exemplo, medicamento. O medicamento ele tem um preço máximo para o consumidor. Então uma farmácia ela não vai poder precificar o medicamento da forma como ela gostaria, porque existe um teto, existe um limite máximo ali na precificação do medicamento. Um outro fator que delimita, né, a possibilidade de precificação é produtos que têm ampla concorrência, produtos que estejam num mercado de ampla concorrência, onde existem pouca variação em termos de qualidade, né, entre os produtos e que exista ali uma ampla concorrência. Esse é um segundo fator aqui que delimita a possibilidade de precificação, porque quando você tem um cenário de ampla concorrência, proporcionado pelo livre mercado,
vai existir uma pressão entre os concorrentes para jogar as suas margens para baixo. Se você tiver ali uma precificação mais agressiva, a tendência é que você capte mais clientes. Então existe uma pressão no empreendedor para jogar as suas margens para baixo no mercado de ampla concorrência. E um terceiro determinante nas questões de precificação é o diferencial. Empresas que trabalham com produtos diferenciados, que oferecem para o consumidor uma proposta de valor superior, aquilo que eu acabei de explicar, têm maior flexibilidade na sua precificação. Eles conseguem, então, colocar preços mais altos porque o consumidor percebe que tem mais valor aquele produto, né? E também ele não encontra concorrentes que ofereçam a mesma percepção de valor. Então isso permite que o empreendedor precifique mais alto o seu produto e tenha maiores margens. Mas quando a gente fala nesses dois cenários aqui, né, onde você tem preços tabelados e tem uma ampla concorrência, principalmente nessa questão aqui de ampla concorrência, né, quando você tem ali produtos muito similares e com muitas ofertas para o consumidor escolher, o empreendedor, a forma dele aumentar a sua rentabilidade vai ser diminuir os seus custos, uma vez que ele não consegue aumentar os preços, né? Porque se ele aumentar os preços, ele vai perder competitividade frente a outros agentes que estão atuando naquele mesmo mercado. Por isso, né, existe a pressão dentro das empresas para redução de custos. E a forma de reduzir custos pode acontecer de várias formas. Mudança de embalagem, né? Trocando, por exemplo, uma embalagem de vidro por uma embalagem de plástico, ou mesmo uma embalagem de plástico diminuindo ali a gramatura que o plástico, né, foi para a produção daquela garrafa de plástico. Por exemplo, vocês já devem ter reparado, né? Algumas garrafas de água mineral, elas são bem molinhas, ali quando você tira a água de dentro, a garrafa mal para em pé. Isso é um processo de redução de custos para aumentar a rentabilidade. Uma vez que você tem o preço, né, o preço máximo delimitado, né, o preço que o consumidor se dispõe a pagar delimitado ali pela essa ampla concorrência oferecida ali pelo mercado, né? Quanto menor o seu custo, então imagina que isso aqui seja o seu custo, né? E isso aqui vai ser a sua margem, né? Então quanto mais você reduzir o custo de produção, maior você vai aumentar a margem, uma vez que você não consegue aumentar a sua margem aumentando os preços, porque existe essa limitação da livre concorrência e da percepção de valor ali limitada que o consumidor tem em relação àquele produto. Uma outra forma, né, de reduzir custos, né, de reduzir os custos, é trocar ingredientes mais caros por ingredientes mais baratos. A gente vê ali, principalmente na indústria de alimentos, né, constantemente ali mudando a composição dos produtos, acrescentando mais açúcar, trocando um produto mais premium por uma matéria-prima mais barata. Isso acontece muito na indústria de alimentos. E também, né, mudando a gramatura dos produtos. Então eu vi aí vários comentários, né, no vídeo da semana passada, as pessoas falando, o chocolate antes tinha 200 gramas, depois passou para 150, depois para 120 e agora uma barra de chocolate tem 80 gramas e custa o mesmo preço do que custava alguns anos atrás quando ele era maior. Então isto, né, de fato, é uma forma que as empresas encontram ali para encaixar os seus produtos dentro desta percepção de valor. Se o consumidor tem uma percepção, por exemplo, que uma barra de chocolate vale R$10 e ela não consegue ter uma boa rentabilidade com os custos atuais, existem várias opções. Diminuir as embalagens, né, para reduzir custo, mudar os ingredientes dentro da composição do chocolate para diminuir o custo, ou mesmo, né, mudar ali o tamanho da embalagem, oferecendo menos produto pelo mesmo preço, porque o consumidor muitas vezes ele não faz a conta de quanto ele está pagando por grama ou por ml, né, por unidade de produto, mas sim, na cabeça do consumidor, a grande maioria das pessoas pensam em relação a quanto eles podem pagar por um determinado produto. E muitas vezes, né, diminuindo ali a quantidade de produto, a indústria consegue oferecer um produto dentro daquela percepção de valor que o consumidor tem, de quanto que ele pode gastar, e aumentando a sua rentabilidade. Porém, né, isso pode parecer uma atitude predatória das empresas, né, uma atitude querendo enganar o consumidor. Mas se lembre, né, que eu falei do livre mercado, e o livre mercado ele acaba compensando esses artifícios, né, que as empresas utilizam para ganhar mais, né, na verdade, para se manter competitivos, né, num mercado que tem preços de certa forma limitados ali pela percepção de valor do consumidor, e o livre mercado acaba compensando isso. Eu vou explicar para você como que isso funciona.
Então, voltando àquela explicação inicial lá do começo do vídeo, né, sobre a percepção de valor do consumidor, imagina, né, que você trabalhe com um determinado produto, né, um determinado produto, e o consumidor, né, ele tem a possibilidade, né, de avaliar esse produto barato ou caro, né, conforme a percepção de valor. E você tem aqui um determinado... Pegar um exemplo de chocolates, por exemplo, né? Uma determinada qualidade de chocolate que o consumidor ele acredita que essa barra de chocolate vale aqui entre R$12 e R$10, né? Esta é a percepção de valor que o consumidor tem em relação àquele produto que ele está acostumado. Com o passar do tempo, de acordo com aquelas pressões, né, que eu expliquei ali de preços, de custos, etc., as indústrias de chocolate começam então a movimentar a qualidade desse chocolate, trocando ingredientes, mudando a embalagem, mudando a gramatura do produto, né, enfim, transformando este produto que o consumidor conhece, que tem uma percepção de qualidade que ele já está acostumado, para um produto de uma qualidade inferior. Sendo que não necessariamente, né, ele pode ter mudado ali apenas a quantidade de produto, mas isso afeta também a percepção de qualidade, uma vez que você está levando menos produto para casa. Ou questões como ingredientes, como a embalagem, enfim, fatores ali que constroem a percepção de valor na cabeça do consumidor. E aí, com o passar do tempo, né, as marcas de chocolate elas mudaram, né, o seu posicionamento desta percepção de qualidade para esta percepção de qualidade. E aí chega um momento onde o consumidor fala, bom, esse produto já não vale mais 10 a 12 reais, ele vale aqui de 10 a 8 reais. Né? E aí acontece o seguinte, né? Se todas as empresas migrarem para esta posição aqui embaixo, para essa posição aqui de valor aqui embaixo, abre uma oportunidade para outras empresas, ou mesmo aquela empresa lançar outros produtos dentro desta faixa de qualidade que o consumidor espera encontrar. Então, uma vez que o consumidor identifica que esta opção não está mais atendendo às suas necessidades, ele vai procurar outras opções, porque como eu falei lá no início do vídeo, o consumidor sempre busca a melhor percepção de valor, aquilo que entrega o melhor benefício dentro do custo que ele acredita que vale um determinado produto ou serviço. Então, a partir do momento que todas as empresas migram esses produtos para um mercado de menor qualidade, abre-se então uma nova oportunidade de empreendedorismo para aquelas empresas que identificam, falam, olha, aquela faixa de consumidor, aquele grupo de consumidores não está com as suas necessidades atendidas. Então a gente pode lançar um produto mesmo cobrando mais alto do que o mercado vem cobrando. Observe, né, algumas categorias de produto, como que nos últimos anos surgiram novas opções que até pouco tempo atrás não existiam. Como, por exemplo, cervejas, chocolate, sorvetes, né, uma série de produtos que houve esse movimento de diminuição da qualidade para que o preço ficasse sempre lá embaixo, né, ou que tivesse poucos aumentos de preço, e o consumidor, com o passar do tempo, ele foi percebendo uma mudança na qualidade do produto e olhando para aqueles produtos que ele consumia no passado e percebendo que eles não entregam mais os mesmos benefícios. Então isso abre, né, uma possibilidade para novos empreendedores, novas oportunidades de negócio suprirem essa lacuna, né? Essa fatia que não está sendo atendida pelo mercado. E isso acontece graças ao livre mercado. Não precisa, né, de uma lei ou de uma intervenção do Estado proibindo as empresas de mudar o tamanho das embalagens, proibindo elas de aumentar preço. Não é necessário, porque o mercado naturalmente ele vai se regular oferecendo ali soluções para que o consumidor possa ter as suas necessidades atendidas. Tá certo, pessoal? Espero ter conseguido explicar aqui de uma forma simples, de uma forma didática, essa questão, né, do livre mercado, como que o livre mercado é importante para garantir ali o equilíbrio e a justiça de preços na prateleira de supermercados, de lojas, enfim, de estabelecimentos aí comerciais. Tá certo, pessoal? Se você gosta de assuntos de gestão de negócios, te convido aí para conhecer o canal da Neuber Desenvolvimento Profissional, onde a gente fala aí de assuntos de gestão de empresas. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui na coluna Vista Negócios.